Salve, salve, nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Fla. Cá estamos nesta quarta-feira trazendo mais um giro de notícias sobre o rubro-negro, tudo que envolve o nosso Mengão. E vamos começar falando, claro, desse jogo de hoje entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, semifinais, jogo lá em Porto Alegre, jogo às 21h30, com transmissões da TV Globo, Sport TV e também da Amazon Prime. E se depender dos retrospectos recentes, o Flamengo entra com bom favoritismo diante do Grêmio. E não só pelos resultados entre os dois times, mas da própria sequência negativa do Renato Gaúcho contra o Mengão. E dele, Renato Gaúcho, contra Sampaoli. Nas últimas 4 vezes em que as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil, o Flamengo acabou levando a melhor em todas elas. Vencendo nas oitavas de final de 1999, as quartas de 2004, 2018 e a mais recente 2021. Em 2018, o Renato era o técnico do Grêmio e em 2021 ele treinava o Flamengo, vencendo o Grêmio em 2 oportunidades, inclusive uma goleada por 4-0 lá em Porto Alegre. Os dois times ainda jogaram em outras 4 oportunidades na Copa do Brasil, com o Grêmio levando a melhor, inclusive diante de mais de 90 mil torcedores no Maracanã, na Copa do Brasil de 1997, jogo aí que muita gente não gosta de lembrar, porque foi uma derrota dramática, poderia ter sido o segundo título do Flamengo na Copa do Brasil. Mas quando o assunto é Renato Gaúcho contra Jorge Sampaoli, a história tende a ser melhor para o atual técnico do Flamengo. Em 5 confrontos desde 2019, o Sampaoli venceu 3 jogos, empatou 1 e perdeu outro. Dessas 3 vitórias, uma foi pelo Flamengo, né? Vamos aguardar então o duelo de hoje para vermos se essa boa sequência do Sampaoli e do próprio Flamengo contra os gremistas seguirá ao nosso favor. Eu estou muito otimista, é isso que eu posso dizer para vocês. Vamos mudar um pouco de assunto, tratar um pouco de redes sociais envolvendo o nome do Flamengo. O Flamengo é o único time brasileiro à frente do Inter Miami em número de seguidores no Instagram. Nos últimos dias, desde a chegada do Lionel Messi, o clube registrou 11,1 milhões de novos seguidores na plataforma. O clube, no caso, o Inter Miami. E a tendência é que esse número cresça. Mas para chegar no Flamengo vai ter que comer um pouquinho aí de chão, já que o rubro-negro hoje conta com 17,8 milhões de seguidores no Instagram. O vice-líder é o Corinthians, já ultrapassado com 10,1 milhões nas redes sociais. E agora vamos falar de mercado, né? Esse mercado que tanto nos aflige, tanto nos assusta. Será que vai vir? Será que não vai vir? Eu posso dizer para vocês que está muito, mas muito complicado a vinda principalmente do Claudinho, né? E o alvo do Flamengo na atual janela de transferências, o meio atacante, marcou um dos gols do Zenit na vitória sobre o Akham Grozny por 2-0 pela Copa da Rússia. O outro gol foi de Mantuan, ex-Corinthians. Esse meu russo foi horroroso. Esse foi o primeiro gol do Claudinho na atual temporada europeia, após 3 partidas. Antes, o Zenit havia vencido o CSKA Moscou, o Parianiene pela Supercopa e pelo Campeonato Russo. E aí, a informação mais recente que a gente tem sobre o Claudinho foi uma entrevista de um dirigente do Zenit ao Vene Casagrande, afirmando que só irá negociar o Claudinho por uma proposta irrecusável, sem citar quais são esses valores. Ainda de acordo com o cartola do clube russo, a saída de Malcom para o futebol árabe foi bem alta, o que anima os russos de insistirem em pedir a quantia de 25 milhões de euros para liberar o jogador, em função da importância do Claudinho para o Zenit. Já o volante Wendel, também alvo do rubro-negro, não foi relacionado para essa partida. Ele assistiu o jogo do camarote do clube após as boas negociações envolvendo a venda do jogador para o rubro-negro. O Flamengo ainda aguarda uma contraproposta do Zenit nessa situação envolvendo o Wendel. O Flamengo fez uma proposta de 13 milhões de euros pelo volante e a tendência é que o clube russo até peça mais grana pelo jogador brasileiro. Mas vale destacar que o técnico Sergei Semak já disse que o jogador, o Wendel no caso, não está nos planos do clube. Segundo o treinador, abre aspas, a situação do Wendel não mudou. Ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Então tá nas mãos da diretoria aí. Mas é sempre bom lembrar para o torcedor do Flamengo, e o próprio Flamengo também, que tem até sábado para inscrever qualquer dos novos reforços para estarem aptos para a partida da Libertadores. Caso não consigam e cheguem até o fechamento da janela no dia 2 de agosto, próxima quarta-feira, esses jogadores
só poderão ser inscritos na competição da Conmebol se conseguir a classificação diante do Olímpia do Paraguai. Se tudo der certo, vamos conseguir com 2 boas vitórias. E voltando sobre o jogo de hoje, a possibilidade do Mateuzinho, como a gente trouxe no vídeo de ontem, estar entre os relacionados para a partida, acabou caindo por terra. O jogador não viajou com a delegação para Porto Alegre nessa terça-feira, até porque ainda está nesse processo de recuperar o condicionamento físico. Ele vem treinando com o elenco já há algum tempo, depois de uma lesão grave, mas a comissão técnica preferiu por mantê-lo no Rio de Janeiro. Quem também está fora é o Davi Luiz, por conta de dores no joelho direito. Taleuzão não deve ser problema para os jogos da Libertadores na semana que vem, assim como no confronto contra o Atlético Mineiro no sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, jogo esse que vai ser às 21 horas. Entre os relacionados, as novidades são os meio-campistas Igor Jesus e o atacante André, ambos jogadores das categorias de base do nosso Megão. Para a partida de logo mais, São Paulo tem 2 dúvidas. Uma para a vaga de Gerson, que cumpre suspensão automática após a expulsão contra o Atlético Paranaense. Vitor Hugo e Thiago Maia lutam pela posição para fazerem dupla com o recém-contratado Alan. A outra dúvida é quanto à presença de Ayrton Lucas, o jogador que é um dos que mais atuou nessa temporada, pode dar lugar para Felipe Luiz. Assim, o time que deve ir a campo hoje deve ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Alan, Vitor Hugo ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E caso esse time titular seja o confirmado, o atacante Bruno Henrique pode fazer o seu jogo de número 200 com a camisa do Mengão na noite de hoje. Até essa data, o BH tem 126 vitórias, 39 empates, 34 derrotas, marcando 82 gols e dando 46 assistências. E somente um desses gols marcados foi de pênalti. Então esse é um número muito bom do Bruno Henrique. Desde que voltou aos gramados, marcando seu primeiro gol após essa grave lesão, justamente contra o Grêmio, Bruno Henrique fez 13 jogos, sendo 11 deles saindo do banco de reservas. Além do gol marcado diante do Grêmio pelo Brasileirão deste ano, Bruno Henrique já marcou contra o Grêmio em outras 2 oportunidades. Em 2019 foi dele o gol de empate na partida de ida pela Libertadores, e no jogo de volta ele abriu o caminho para a goleada por 5-0 após aproveitar aquele rebote do Paulo Vitor, o nosso querido Bruno Henrique, nosso outro patamar, chegando a essa marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo. Essas são as informações do Flamengo aqui no Café com Flá de hoje. Lembrando que nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, tem live. Eu, Petronilo Oliveira e o Paulinho Mesquita para repercutir tudo o que aconteceu na partida de hoje entre Flamengo e Grêmio pela essa semifinal da Copa do Brasil. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a gente aqui, dá uma moral pra gente aqui no Café com Flá, divulgue esse vídeo com seus amigos, deixa o like, e é isso, meus amigos. Nos vemos amanhã, 8 horas da manhã, e também durante o restante dos próximos dias aqui, nesses vídeos especiais que a gente tem feito pra vocês aqui no Café com Flá. Valeu, rapaziada, aquele abraço, tchau, tchau.